Ministério da Cultura apresenta Mural com Cor. Ana Paula Luz, Patrícia Machado, Guga Cidral. Nós em Traço. Episódio 1. Olá. Ações visuais no Bem-vindas chão e da escola. bem-vindos ao videocast do Nós em Traço, com o projeto Mural com Cor. Eu sou a Patrícia Machado. Eu sou Ana Paula Luz. A gente faz parte de um coletivo que pratica, explora, investiga ações formativas, educativas e performativas para infâncias, famílias e principalmente para educadoras. Aliás, esse episódio é voltado especificamente para educadoras da rede pública de ensino e a gente tem como mote principal trabalhar a transversalidade das linguagens entre dança, fotografia, música, artes visuais. E para esse episódio, para a gente falar sobre ações visuais no chão da escola, a gente trouxe um convidado que a gente gosta muito de trabalhar, acompanha o trabalho há muito tempo. Admiramos essa interlocução que ele faz com todas essas linguagens artísticas. E nosso convidado de hoje é Guga Cidral. Obrigada, Guga, Sentados por à mesa à frente de um auditório estar aqui vazio. com a gente. Já tô Na vermelho legenda, aqui. como foi a transição da comunicação social para o chão da escola? Guga não é um professor comum. O Guga começou sua trajetória em outra área de conhecimento. Guga, como que é essa transição? E ao longo do nosso episódio a gente vai te conhecendo um pouco melhor. Como que é essa transição de começar lá na comunicação social e tá hoje no chão da sala de aula? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Tô aqui vermelho, depois de tantas coisas lindas que vocês falaram. E a minha história, na verdade, ela começa nas cênicas, né? Eu sempre digo isso, eu venho do teatro primeiro, e depois acontece comunicação, e depois eu sou mordido pela escola. A escola é como se fosse um bichinho, foi lá e me picou, e quando eu cheguei na escola, pensei, acho que é aqui que eu quero ficar, não quero mais trabalhar com outra coisa. Existe um Guga comunicador, um Guga de marqueteiro, publicitário, que ficou estacionado lá atrás, né? Porque o artista... Porque primeiro veio o teatro, veio as cênicas, então acho que eu sempre fui artista. Eu não consigo fazer essa divisão, né? E o teatro também aconteceu para crianças, né? Eu sou um produto de teatro para crianças, né? A escola e o teatro me picaram e é desse veneno, dessa coisa boa aí, dessa coceira que eu vivo. Pensar as artes, as linguagens, as 100 ou mais linguagens da criança, tanto dentro da escola como dentro do palco, como no chão, no quintal, enfim, onde me levarem para que eu possa espalhar um pouco dessa coceira. É muito legal você falar sobre isso, porque eu venho do contexto da licenciatura em artes visuais. E a Patrícia também vem de um contexto de licenciatura também, mas em dança. E quando a gente fala de um contexto de licenciatura, já lá naquela formação inicial, né, do professor, a gente já começa a se formatar na faculdade, Guga. Já é dito pra gente, e eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes aqui também são da licenciatura, ou são da pedagogia, do magistério, a gente aprende a se formatar rapidinho na escola, logo ali na época do estágio. E você tem uma trajetória diversa. Como que é, então, ser um artista dentro da escola? A gente que acompanha o trabalho do Guga, a gente vê Guga em sala de aula, vê Guga em palco de 4 paredes, né, de teatro, vê palco armado em praça pública, vê em livro, vê em rede social, vê que trânsito é esse? E como esse entre-lugar, acho que não é um trânsito, é um entre-lugar que você tá. Conta pra gente um pouco sobre. O dia precisa ter mais de 24 horas, né? Pra eu Verdade. conseguir dar conta disso. Acho que tem uma coisa meio lá do menino maluquinho, né? Na história que o Ziraldo coloca, que o tempo faz horas a mais. Eu acho que eu sou um privilegiado nesse sentido, mas eu durmo, tá? Quero deixar bem claro que eu consigo dormir pelo menos
8 horas do meu dia. Então, o artista educador dentro da escola, eu fui ocupando e ganhando esse espaço. Não é em qualquer escola, tá? Porque não seria uma escola convencional a me convidar a fazer parte de um corpo docente, porque eu tenho que montar um projeto para isso. Não que eu também não tenha as habilidades e as faculdades necessárias para poder tocar um projeto hoje dentro da escola, né? Porque depois da comunicação veio 1.500 especializações, eu tive que correr atrás de alguma coisa voltada à educação, né? Alguma ciência eu tenho que carregar para conseguir estar dentro da escola e entender. Só que a escola também me formou um pouco. Eu aprendi o que eu sei de escola, eu aprendi dentro da escola. Que não foi fazendo estágio, foi trabalhando, foi observando os meus colegas, observando outros professores de arte. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos também com artistas e perceber o que esses artistas queriam dizer. E aí, esse trânsito entre escola, teatro, palco, ateliê, o próprio ateliê, né? O meu ateliê de experimentação, a minha mesa, o meu computador para escrever, as minhas viagens, as minhas formações de outros professores, enfim. Tudo isso eu vou meio que desenhando no meu cotidiano como que eu opero com isso. Um patchwork, uma eu colcha vou de fazendo, retalhos. eu vou costurando esse meu tempo para me entender nesse lugar, nesse dia que tem 32 horas. Uma hora eu tô na escola, outra hora eu tô no ateliê, outra hora eu tô compondo, outra hora eu tô ensaiando. E isso eu levo para a escola. Daí, essa relação que as crianças têm comigo, porque enquanto elas também estão produzindo, eu também estou produzindo. Claro. A gente está produzindo junto. E você sabe que a gente via isso, quer dizer, eu não vi com os meus próprios olhos, porque isso é anterior ao meu nascimento. Mas ali, no finalzinho da ditadura aqui no Brasil, a gente tinha um movimento de escolas que estavam buscando ser mais livres. Com esse rompimento da ditadura, nasceram várias escolas no Brasil, que a gente acompanha até hoje. E esse movimento de abertura, né, desse olhar para a arte, que estava tão invisibilizado durante esses anos todos, né? E a gente tem ali, nos anos 90... a lei, né, 9394 de 96, a LDB, ela começa a instituir o ensino da arte obrigatório nas escolas. Foi um grande avanço para nós, professores de arte, ter essa obrigatoriedade, porque fez com que as universidades também preparassem profissionais para atuar, profissionais com formação específica, né? Porque antes desse período, a gente via muito mais artistas atuando na escola. Porque não necessariamente eles tinham uma formação em licenciatura. Lembrando que, por exemplo, uma mulher como Frida Kahlo também foi professora. Aqui no Brasil, a Faiga Ostrauer foi professora, e ela foi professora de fábricas, professora de operários. Então, ela traz esse conhecimento artístico e transforma isso em educação. O que a gente vê hoje é pouco esse movimento acontecendo, né? E você que é um artista tão multifacetado, você citou teatro, música, mas eu também queria que você falasse um pouquinho pra gente como que é esse teu movimento dentro da literatura. Como que surgiu esse Guga autor? Na legenda, como surgiu o Guga ator? Eu fui uma criança leitora, né? Então, entre brinquedos e brincadeiras, os livros sempre estiveram na minha vida. Depois adolescente, enfim, adulto, maduro, sei lá. Sempre escrevi, comecei a minha vida como escritor escrevendo dramaturgia. Peças de teatro para criança, obviamente. Teatro para criança. Grupos de Minas, Bahia, já montaram coisas. Mas aí, nesse trabalho da escola, nesse trabalho de observar as crianças, porque é uma coisa que eu gosto muito. No meu momento de ateliê com as crianças, eu gosto de observar. Até as tias que trabalham na escola, as nossas colegas, elas dizem assim, você aí não faz nada, fica sentado só observando. Uma vez eu observei um menino que amarrava coisas, assim. Depois a mãe dele era minha colega, também era professora de arte. Perguntei para ela disse assim, ele desde pequeno gosta de amarrar. E aí veio o menino que amarrava tudo. O primeiro livro
assim, meu primeiro ensaio com literatura para criança, unindo várias coisas. Eu quis falar da morte para as crianças, amarrando sentimentos, nós, laços, afetos, abraços. E eu acho que O Menino que Amarrava Tudo foi o portal para eu conseguir escrever as coisas que eu gostaria de escrever para a criança. Escrever sobre o sentido da vida, os valores, os sentimentos, o amor. No Nini Nina, que é o meu livro que celebra o meu encontro com o teatro de bonecos, né? Que eles são 2 bonecos de teatro. É um livro que fala do amor. O Setembro de Setembrina, que eu vou lançar agora, é um livro que fala sobre o tempo, as estações do ano. Por que a Setembrina visita todas as primas dela de janeiro a dezembro. Tem uma coisa meio de matemática no meio disso. Então, cada livro, hoje já são 11, cada livro vai contando uma história e um momento da minha vida que eu queria contar aquilo, mas tudo muito pautado na observação das crianças. Eu fico observando elas. O que a pulga que fica atrás da minha orelha sempre quando eu estou lá, junto com elas em roda, nas mesas, no terreiro, no nosso trabalho, né? No nosso chão, eu fico pensando como elas podem ser tão criativas. Da onde vem, né? Um dia eu fiz essa pergunta e a criança disse que a ideia nascia na cabeça e corria por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Por isso que saía pelas mãos. E aí eu fiquei pensando, é sobre isso que eu quero escrever. É sobre isso que eu quero transformar em livro, porque o que a gente escreve, documenta, existe. Se a gente não escreve, isso não existe. É como uma peça de teatro. Se a gente não monta, se ela fica só no texto, ela não existe. Ela existe quando o pano abre e a magia acontece, né? É como uma obra de arte, é como o próprio momento do ateliê, né? Que o ateliê, diferente da aula de arte, vamos assim pensar, é um tempo, é um espaço, é um corpo que se coloca disponível para a criação. É diferente da aula de arte que eu tive. Sim. Sabe? Que era a história da releitura, que eu tenho várias questões com isso, porque eu acho que eu não estava preparado naquela época para reler nada. Eu estava construindo as minhas marcas no mundo, então meio que os abapurus ficavam todos iguais, né? E aí eu vou observando essas crianças tateando o mundo, tateando os materiais, dando materialidade para isso, né? Dando um sentido, porque materialidade para mim é o sentimento que você evoca na matéria. E aí o ateliê é isso. E aí aquelas crianças deixam de ser alunos, passam a ser artistas. Agentes, né? É muito bonito isso que você traz, porque as estratégias nossas, artistas docentes, artistas criadores, artistas provocadores, ela é muito parecida num campo e no outro. Isso que você falou da escuta, do tempo. A gente, para uma prática, uma estratégia artística e pedagógica, tanto faz, a gente precisa criar um chão de confiança com essas pessoas primeiro. A gente entra num estúdio para fazer uma criação. A minha área de conhecimento é a dança, então a gente entra num estúdio para fazer uma criação coletiva, a gente precisa. E não é uma escuta de só ouvir de um aparelho auditivo, quase que psicológico, do que está acontecendo ali, mas é uma escuta de atenção, de refinamento, de corpo, de como aquele corpo vibra. E a estratégia pedagógica, ela passa pelo mesmo lugar. Até porque a gente lida com a diferença numa sala de aula. Cada criança vai trazer a sua subjetividade, como está criando o seu próprio repertório de subjetividade, e como é importante a gente ter esse cuidado com a atenção à diferença, para entender como que, de forma coletiva, a gente vai entender essas crianças como agentes, produtores, fazedores de pensamento, de ação, de obras, de... E aí, você falando disso, a palavra criança, né? Criança, são muitas crianças envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. O Guga trabalha muito com ateliê. Você fala muito na palavra ateliê. E eu acompanho o teu trabalho na educação infantil, sobretudo, e vejo o quanto isso é importante. Eu que já atuei em várias faixas de ensino, várias faixas etárias da educação infantil, agora, inclusive, na universidade, é muito interessante ver
Como ao longo dos anos, na nossa prática docente, a gente vai adquirindo uma predileção por alguma faixa etária. Eu sei que a tua é educação infantil. Eu sei que a tua são os pequenininhos, né, Guga? Durante muito tempo, a minha eram os adolescentes, porque eu sentia que eu conseguia explorar conteúdos teóricos, eu conseguia falar de política e arte, eu conseguia trazer correntes históricas, períodos históricos, que para uma criança de 5, 6 anos não faz o menor sentido. Né? Falar da história da arte como a gente conhece, vanguardas europeias, história da arte brasileira. E ao longo dos anos, eu acredito que eu também fui desconstruindo a minha prática docente para entender e voltar lá para a prática de ateliê. E quando você fala de corpo, para mim é muito importante perceber o nosso corpo como educador na escola. Guga, como que as escolas onde você já trabalhou ou trabalha hoje recebem esse corpo professor? Um corpo professor homem, educador de crianças pequenas. Num ambiente majoritariamente Feminino. Na legenda, como as escolas recebem um professor homem em um ambiente majoritariamente feminino? É uma luta. Essa é uma coisa do. Cada dia é um dia, assim, porque além disso tudo, eu tenho essa coisa do meu volume, né? Da minha voz, da minha altura, do meu tamanho. Eu sempre chegando. Assim, acho que as crianças... Tem uma história muito engraçada que uma vez uma criança me ouviu chegar na portaria da escola e fez assim, ó, o Guga já tá aí. Então, é uma coisa dia de Guga, né? É muito maluco. Eu acho que eu fui criando esse trajeto, sabe? Essa grande travessia eu fui conquistando, não com os professores. Primeiro eu fui conquistando com as crianças. Porque eu estava dizendo para elas, legitimando que elas eram um corpo potente dentro da escola. De um lugar, de uma escola não sentada. Das crianças não ficarem sentadas o tempo todo, né? Esse corpo que quer expandir, que quer se movimentar, que quer ocupar esse lugar chamado escola. Eu acho que a partir das crianças eu fui provocando os adultos. Eu me sinto muito responsável em provocar as crianças para que esses adultos também se desconstruam. Quando eu penso em educação infantil, eu penso em inaugurar coisas com as crianças, começar coisas com as crianças, começar coisas com elas e também com estes professores. A ideia de ateliê é que a escola da infância seja um grande ateliê. Não exista só o ateliê de arte, mas onde as crianças convivem no seu dia a dia, nas suas salas de aula também se transformar em grandes ateliês. Uma vez que todas as técnicas que a gente aborda, eu não sei se a gente pode chamar assim, mas enfim, vamos pensar em linguagens também. Elas também acontecem no dia a dia. A criança não desenha só no ateliê, ela desenha o tempo todo. Ela se movimenta o tempo todo. O corpo dela é potente o tempo todo. A tesoura, por exemplo, que a gente fala tanto de tesoura lá no ensino fundamental, porque existe uma história de que a criança desenha muito na infância, na educação infantil, e quando ela começa a escrever, ela abandona o desenho. Isso aconteceu com a gente também. Em determinado momento da nossa 3ª, 4ª, 5ª série, a gente passou a escrever e... Até antes, no primeiro ano. Então, assim... O que acontece? A gente está provocando esse corpo e essas memórias e afetando isso o tempo todo para que a escola inteira seja um grande ateliê. Por exemplo, um recreio, né? Essa palavra. Um recreio é um espaço brincante, é um espaço que as crianças precisam, de fato, correr, pular, rodar, deitar no chão, encontrar seus pares, seus trios, montarem seus quartetos. Escolas que têm o privilégio de ter bosque, subir em árvore, sei lá, catar uma fruta, observar nuvem, passarinho. Triste pensar que algumas instituições é só 20 minutos, né? Que é o espaço onde elas podem ser. E é um tempo que vai sendo cortado, né, progressivamente. Você comentou agora, chegando num momento em que a gente deixa de desenhar. Não à toa a gente deixa de desenhar. A gente deixa de ter espaço para isso. E é um espaço físico também. A própria organização da arquitetura da sala de aula, numa educação infantil, ela é diferente no ensino fundamental. Assim como o tempo das aulas de artes, assim como o tempo do recreio.
Então, é evidente que isso vai se mostrar na criança. E aí, também, ainda sobre corpo. Vou puxar a sardinha aqui. Claro, eu quero contar uma história de corpo para vocês vão ficar... Há quanto tempo, Guga, você está em sala de aula? Quantos anos? 97, primeira escola. E nessa trajetória, de que forma você percebe corporalmente o modo como as crianças se organizam em sala? Porque a gente, né, de décadas para cá, a gente teve uma diferença brutal na privação do movimento. Especialmente na primeira infância, no setênio da criança. Sim. Você nota isso enquanto educador em sala de aula? A forma de como se organiza para uma roda, como amarra um tênis, como entra numa fila, como... Você percebe? Na legenda, como você entende a organização corporal das crianças nos espaços da escola? Filas, rodas, Muito. Carteiras, etc. Tem uma história nisso. Uma vez fui com as crianças ao museu e crianças de 6 anos, 5 para 6. E aí esquentou e eu pedi para que todos tirassem o casaco. Alguns não conseguiam. Aí, na hora, isso me deu um clique, assim, opa, precisamos pensar sobre isso. Olhei para as professoras, né? Agora, lá no meu começo, lá no Jardim de Infância, primeira escola que eu trabalhei com a tua mãe. Então, já fica a dica. 80. Lá atrás, a gente tinha um pessoal na comissão de frente, as professoras, era um outro time. Era um outro esquema. Primeira escola que eu trabalhei, eu me deparei com a ideia que a gente tinha 12 crianças na sala, ali no espaço, mas nós não tínhamos 12 cadeiras. Então, isso para mim já foi super impactante na época. 12 crianças não vão sentar ao mesmo tempo. Mas não ter 12 cadeiras era intencional? Era intencional já. E eu fui sentindo, só uma metáfora, que as cadeiras foram entrando de novo. Uhum. Entende? O que aconteceu? Será que 12 crianças vão querer fazer tudo ao mesmo tempo agora junto? Ou eu consigo ter um grupo de 6 trabalhando aqui, um grupo de 6 performando de uma outra maneira, passeando pela escola, enfim, vivendo alguma coisa de chão, de parede, suportando um outro espaço. E aí eu fui entendendo que algumas coisas a gente avançou, mas em outras a gente regrediu bastante. Tem ainda algumas escolas apostando na ideia de que todos fazem tudo ao mesmo tempo. Claro, eu entendo que isso às vezes tem a ver com uma filosofia, metodologia, qualquer coisa do tipo. Mas para o meu trabalho, quanto menos cadeira, melhor. Quanto mais espaço de soltura, de livramento, vamos assim dizer, melhor. E quanto mais opções eu tiver junto com esta escola de poder levar essas crianças para fora, porque essa infância não está só do lado de dentro. E aí eu comentei com vocês que eu tinha uma história com a dança. Eu lembro o dia que eu levei um grupo de crianças para assistir um ensaio do balé. E eles tinham que relatar graficamente isso. E era impressionante a quantidade de corpos à la Picasso que essas crianças desenharam, porque para desenhar o movimento, eles precisavam cortar esse corpo, né? E foi incrível, primeiro porque a direção do teatro permitiu que esse grupo entrasse lá com prancheta, com canetão, com lápis, com canetinha, com tudo, para poder marcar, relatar nesse papel o momento presente de um corpo que se movimenta. O que aconteceu com esse grupo? Depois que eles terminaram o relato, eles largaram a prancheta na poltrona e começaram, com o próprio corpo, a imitar aquilo. E esse, para mim, é o verdadeiro estado do ateliê. É quando eu sou provocado por uma coisa e essa coisa, ela me impacta. E eu não tenho que fazer releitura ou trabalho, ou uma colagem, uma coisa que faça uma alusão a isso. Eu tenho que viver aquele movimento, aquele momento, aquela presença com eles. E isso, para mim, é com o espaço da escola. O espaço da escola não pode ser pensado pelos adultos, tem que ser pensado pelas crianças. Para a gente entender uma escola da infância com coerência, a direção tem que chamar um grupo de crianças na sala e dizer: como é que vocês querem que seja esse pátio?
Porque quem vai habitar esse pátio são as crianças, não são os adultos. O que a gente, Ana, habita na escola? A gente habita um armário, onde a gente guarda lá uma meia dúzia de coisas, né? Com muito custo a gente se desfaz, porque professor... tranca com chave. E tranca com chave. E a gente não quer essa escola para as crianças. A gente quer uma escola que seja asa, né? Que elas possam se sentirem também bailarinos desse espetáculo. Porque quando a gente observa os bailarinos na caixa, vocês, apesar de estar tudo ensaiado, marcado, mas é livre, é uma coisa bonita, é plano de voo. E é isso que eu vi no relato das crianças. E no relato, na narrativa também, a criança dizendo: nossa, eu agora sei o que é um balé, Guga. O que é um balé? É um corpo que conversa. Eu sei a história pelo corpo. É o corpo que tá... Olha essas falas. Olha isso. Às vezes, uma professora de sala, um professor, passa batido nesse lugar. Por quê? Porque tem um conteúdo. Porque é importante que essa criança aprenda a usar a crase. Não é? E a conjugação de todos os porquês. Sim. E aí a arte vai ficando como? Vai ficando pequenininha lá no cantinho. Então eu chego, né? Respondendo a várias perguntas aí de vocês, eu chego com a minha bagagem toda, com a ideia do que sou artista, vou colocar meu bloco aqui nesse pátio e tudo bem. E tudo bem. Eu escutei de um professor em algum momento da minha vida, eu não vou lembrar quando nem onde, que a gente só consegue fazer essa interação que você está falando quando a gente também se arrisca com as crianças. Se eu só dizer desenho livre, o que é livre para mim? Eu tô livre? Expressem-se, levantem da cadeira, joguem se eu não jogo, se eu não me arrisco junto. A gente só pode pedir aquilo que a gente pode dar para a criança, principalmente para a criança pequena, né? E eu vejo que você se arrisca. Você joga junto, você tá junto. Por isso que às vezes a gente entra na sua sala, cadê o Guga? A figura do professor centralizado na frente do quadro, dando aula e todo mundo quietinho, não tem vez na tua sala de aula, né? Não tem vez. E aí você falou de museu e como é importante a gente diversificar os nossos repertórios, né? Não vou nem falar de livro didático de arte, repertórios, né? Museu, galeria, bosque, quando possível, sair da sala de aula, transitar pela escola, ocupar paredes da escola, muros e sair da escola. Sair da escola e criar movimento. Guga, o que te inspira nesse teu dia a dia? O que te alimenta como arte educador, educador artista? Quais são suas fontes de repertório? Para que você consiga se arriscar tanto em sala de aula. Eu acho que primeiro as próprias crianças, assim, eu consigo enxergar no olhar delas a necessidade que elas têm do todo. Que às vezes ficar ali naquele espaço, não sei se é tão agradável. Depende do dia, né? Claro, se um dia como hoje, talvez a gente ficasse ouvindo poesias ao som da chuva, não sei. Tem uma frase de um educador que eu aprendi a amá-lo e respeitá-lo, porque existe uma passagem minha pela Itália, né? Que eu acho que acabei não contando para vocês. Em Bolonha, no ateliê Remida, que mudou, que fez que virou a chave. Reggio Emília, é isso? Reggio Emília. Bolonha não é em Reggio, mas é tudo meio perto. Mas a minha vivência no ateliê Remida de Bolonha foi essencial para a construção do meu trabalho com matéria e materialidade, enfim. Mas o Loris Malaguzzi, que foi um dos grandes pensadores, idealizadores do grande projeto, da grande abordagem de Reggio Emília, tem uma frase que diz assim: nada sem alegria. E isso é muito nosso, isso é muito dos artistas. A gente não faz nada sem alegria. E das crianças. E das crianças, é o que nos conecta. É o que move. Eu vou fazer uma dramaturgia com alegria. A história é triste, mas com alegria. Eu vou dançar um balé, uma obra, ela é densa, ela é shakespeariana, não sei como ela é, com alegria. Dificilmente a gente vê um artista produzindo, chegando num lugar, é sempre com alegria. E a escola, para mim, é com alegria. Então, o que me motiva? As minhas grandes inspirações são a própria criança. A subjetividade da criança é algo, para mim, que eu não consigo descrever, porque
O próprio nome, né? Criança. Ó, as 4 primeiras letras. Cria. Cria. Vai criar. Vai criar porque tem repertório, porque quando acorda sonhando. E tem uma história para eu contar para vocês disso, que numa dessas escolas que eu visitei em Bolonha, cheguei cedo na escola, a escola estava assim, cheia de pequenas luzes, tipo pisca-pisca que a gente tem quando a gente põe a árvore de Natal. Cheirinhos, velas aromatizadas. Tinha uma mesinha, nunca vou esquecer, com o boneco do Lobo Mau e a Chapeuzinho tomando café. Aí eu perguntei para a pedagogista o que aquilo significava. Ela disse assim: as crianças chegam cedo aqui para a escola. De onde as crianças vêm? Eu disse: de casa. Ela disse: não, do sonho. Então, a escola precisa ser onírica de manhã para receber as crianças. Então, é isso. As minhas inspirações são pautadas nesses lugares. No lugar do onírico, no lugar da poesia. E aí eu corro atrás desses artistas também. Né? Vou pesquisar todo o viés onírico do Hélio Oiticica, todo o viés brincante do Bispo do Rosário, né? Que transformava as coisas. O nosso próprio Hélio Leites aqui, né? Pequenas caixinhas, grandes sonhos. Efigênia Rolim, papel de bala, vira arte. É isso. É esse lugar que eu vou buscar. Esse lugar é a minha fonte de inspiração, na palavra. E sem precisar falar o nome desses artistas necessariamente. Sim. Ou sem precisar contextualizá-los em tempo e espaço. Exato. Se o nome surgir numa aula, se acontecer de você ter uma referência de um livro, a gente mostra. Sim. Mas a gente não começa falando: vamos apresentar hoje esse artista, ele está colocado nessa corrente de tempo, de história. O sonho já passou. Já passou. As crianças trazem as relações. Sim. Elas já conectam. E é isso que é tão mágico nesse trabalho, porque eu tenho que estar ali aberto para essa observação. É o que a gente chama de escuta, né? Começo do ano, eu cheguei com um rolo de papel de bananas que eu trouxe das férias, porque assim, você é um pouco catador de coisas, né? Tudo para nós tem sentido. Quando a gente lida com arte, até um galho. A gente arranca o sentido das coisas. Claro. A gente esculpe. A gente é a própria criança que mordeu o Picasso. Somos nós é que demos aquela mordida. E aí o que aconteceu? Eu cheguei com o papel de banana e a gente estava começando a jornada do ano, né? E um ano numa escola começa sempre com a festa. Uma das celebrações mais lindas que há no Brasil, para mim, é o Carnaval. A possibilidade colorida do Carnaval, a possibilidade onírica do Carnaval, a magia. Pelo menos tem para mim, porque eu fui uma criança muito carnavalesca. Então, assim, eu sempre posto na minha rede o palhaço que minha mãe me fez, né? Que ela concebeu o palhacinho do Carnaval, o Pierrot, o Chorão e tal. O que acontece? Cheguei com o papel de banana e na hora uma criança disse: é Carmen Miranda. Elas sabem porque alguém contou. Porque o livro contou, porque uma imagem contou, e dá-lhe a gente recortar bananas e fazer retratos 1000 de Carmen Miranda. Claro, ao som de Carmen Miranda. Na musicalidade, mas não com a ideia de quem foi Carmen Miranda. Porque uma criança de 4 anos não precisa saber que ela nasceu em tal e morreu em tal. Que ela está ali, ela é viva. É como contar uma história para uma criança. Aquela história está acontecendo naquele momento, mesmo que seja era uma vez. Essa vez é agora. Essa vez está acontecendo neste momento. É nossa era. O momento é aqui, agora. Na presença. Na hoje, presença. nesse espaço Então, tempo assim, dividido. observá-los criando as múltiplas caretas de Carmen Miranda, cada um colocando a sua própria marca, porque daí tinha a Carmen mais gorduchinha, a Carmen bem pequenininha, porque tem aquelas crianças, né? Talvez numa escola mais, com uma aula de arte um pouco mais formalizada, a gente teria até um molde, uma ideia de uma medida, né? E ficar brincando, um retrato tem que caber nesse espaço. Não, ali cada um foi moldando. E eu posso fazer um monstro? Pode. Porque se você não quer fazer a Carmen, tá tudo bem. Seu monstro come bananas. Então a criança desenhou uma cara lá com um bocão enorme e enfiou a banana colada dentro da boca. Achei incrível.
Uma coisa meio pop art, assim, junto, sem eu ter que dizer que era, né? E é isso. O cotidiano, ele vai se costurando desse corpo, do que as crianças trazem. E essas são as inspirações. Não preciso ir muito longe para me inspirar. A inspiração, ela tá ali acontecendo na hora, né? O tempo todo. Você falou de carnaval, que você foi uma criança muito carnavalesca. E eu pensei no grupo Tupi Pererê. A gente não falou ainda do Tupi Pererê, dessa vertente também musical, do Guga Cidral, musical. Conta pra gente como começou Tupi Pererê e o que é o Tupi Pererê hoje na tua vida? Na legenda, como começou o Tupi Pererê? Começou na escola, olha aí. Também? Claro, porque trabalhávamos todos na mesma escola, primeira versão, porque na hora do intervalo a gente gostava de cantar para as crianças. Os professores, vocês? Na época era. A gente tinha só uma pessoa de fora, que era quem a gente chamava de maestro, que a gente convidava, porque o Tupi, ele se constituiu depois de uma montagem de um espetáculo da Cia Sonora, que era sobre a vida, história e obra do Dr. Augusto Ruski, né? Então, parte desse elenco que estava fazendo esse trabalho, que era professor na mesma escola que eu, a gente resolveu fazer canções. A gente chamava assim, porque na época não era Tupi, né? Era Trio Pererê. Vamos fazer canções à brasileira para crianças. Então, era cantar bossa nova, cantar samba, enfim, todos os ritmos que a gente tem aqui na casa. Aí, com o passar do tempo, pessoas foram se incorporando nesse projeto e a gente já não podia mais ser trio. Quando a gente trouxe Tupi, tem uma brincadeira nisso, que é o Tupi que você fala. Tem até um livro que uma pessoa escreveu sobre isso, né? Que é a nossa primeira língua. Como que eu escolho a língua para falar com as crianças? A linguagem é a música. Então, às vezes, as pessoas perguntam, não, mas vocês não têm nada de questões indígenas. Não temos. Porque esse nome vem para pensar que a nossa primeira língua que a gente fala com as crianças é a música. Então, a gente homenageia a primeira língua aqui. Tu já viu uma criança indígena cantando? É a coisa mais linda do mundo. Eu não me sinto capaz de copiar isso. Entende? Seria uma heresia fazer isso. Claro que a gente tem algumas canções que têm essa inspiração. E depois a ideia do Pererê é porque, para mim, Guga, eu sou aficionado pelo Pererê do Ziraldo, né? Porque eu tinha as revistinhas todas. E o Pererê, para mim, é o símbolo da criança brasileira. Da criança que tem asa no pé. Que não fica paradinha em cima do X. Da criança que pula, que salta, que brinca, que não fica trancada. A Bia Bedran tem uma canção que fala brincar no quintal para renascer a criança, moleque levado saci pererê que quer andar solto no mato, mas muitas vezes está preso dentro de você. Então, é a junção dessas coisas. A primeira língua, a nossa primeira linguagem, música de brincar. MPB, música popular brasileira, não, música para brincar. Que lindo! Música para espalhar o Brasil. Enfim, daí cada um no seu quadrado lá, né? Porque eu, timidamente, aprendendo a cantar, fazendo aula de canto, mas aí eu tinha os músicos e aí entrei com a coisa do teatro, né? Então, entre uma música e outra, a gente conta uma história. Entre uma música e outra, a gente narra um poema e traz uma coisa também muito regional, né? Traz ali uma Helena Collodi, traz um Álvaro Posselt, vai fazendo uma mistura meio daqui, assim. Então, nisso, são quase 20 anos. De Tupi Pererê. Sim. Ano que vem, 20 anos. 20 anos nessa brincadeira. Como as histórias se entrelaçam, né? Esses repertórios todos. Aí me fez pensar também no nosso início de coletivo, quando a gente se juntou em 2018 para formar o coletivo, todas num momento de transição, filhos pequenos e passando por momentos profissionais densos, né? E a gente se olha e pensa, vamos fazer alguma coisa fora do muro, fora da caixinha, né?
Vamos unir as nossas linguagens. E pensar num trabalho, pelo menos para mim, me alimenta muito pensar num trabalho, porque eu sou muito professora de escola há muitos anos, pensar um trabalho fora da escola. Sair da escola e fazer um trabalho num teatro. Estava falando para a Paty antes do episódio começar, como esse lugar aqui para mim era completamente desconhecido e eu morria de medo. Em 2018 eu fiz um curso de teatro no Mauro Zanata, no Espaço Excêntrico, e daí eu entendi que eu tinha um corpo, para começar. Aí conhecendo as meninas da dança, do movimento, né, que eu aprendi também, gente, a não chamar só de dança, chamar de movimento. Entendi que eu também podia, né, todo corpo tem movimento. E essas coisas começaram a se entrelaçar e isso, obviamente, entrou na minha sala de aula. Isso começou a influenciar as minhas aulas também. E quanto à matéria, as artes visuais trabalham muito com a coisa, com a matéria. Ou é o papel, a tinta, a cor, tem a materialidade da coisa, que a dança normalmente não tem. A nossa materialidade é corpo. E o quanto unir atravessar essas linguagens, mudou as nossas, na dança, práticas pedagógicas. O quanto a gente aprende da matéria no corpo. E para as artes visuais, o quanto a gente aprende do corpo na matéria. E isso tá tudo num grande teatro. Se você for pensar, né, o que é a linguagem teatral, né? Que é o encontro disso tudo na palavra. E essa palavra, às vezes, ela não é dita. Não é falada. Às vezes, essa palavra tá no corpo, tá na imagem. Tá na sonoridade que a gente está ouvindo esse som, né? E o som transporta a gente para um outro lugar. Daí vem a ideia de que cenário é esse, né? O que a gente está fazendo com isso? Quer dizer, o que aconteceu com você é aquilo que a gente vê nos escritos da arte e educação. Tu furou a bolha. Mas olha só como isso é complicado, é um tema espinhoso, porque nós temos a nossa formação específica, a nossa especificidade na nossa linguagem. No meu caso, artes visuais. E eu escutei muitos anos, inclusive na graduação, na pós-graduação, no mestrado, de que nós não poderíamos ser polivalentes. É uma briga, uma reivindicação de que na escola eu trabalho a minha linguagem. Eu não sou formada em música, eu não sou formada em teatro, eu não sou formada em dança. Mas aí em 96 vem uma PCN que você é obrigada a fazer isso. E aí, depois dessa trajetória toda e tudo que a gente conversou aqui, que bonito ser polivalente. Que bonito eu ter dialogado com a dança aqui. Que bonito eu ter dialogado com a música. Eu ter feito um curso de teatro. E, obviamente, eu não sou professora especialista nessas linguagens, mas isso entrou na minha sala de aula. Isso está presente em mim. Eu sou uma professora polivalente. E eu quero ser cada vez mais uma professora polivalente. Porque eu quero que essas linguagens todas, e o circo, e a fotografia, e o cinema também entrem na minha sala de aula. Para que eu não precise só trazer a história da arte, que além de tudo é bastante eurocêntrica e masculina e branca, para que eu possa trazer isso para a minha sala de aula. Porque, de novo, também é um pensamento da branquitude, tudo por alguma razão final. Isso. Então, quando a gente faz essa pergunta do que ensinar, o que é importante que esteja num plano pedagógico de arte na escola, se a gente está focado no produto final, aí a gente vai ter que se especializar. Então eu vou ter que entregar isso no final desse bimestre, de que forma que eu vou avaliar. Mas se a minha pergunta é outra, de quais são as valências humanas que a gente vai construir com esse grupo de pessoas que eu não sei quem são, porque cada turma vai encontrar um grupo, aí a gente tem espaço para arriscar, para lidar com o caos, para lidar com o erro, para lidar com a dúvida. Acho que são as perguntas que a gente refaz. Se a gente está destinado a um determinado fim. Eu sempre já deixo meio claro dentro da escola que eu sou um provocador dos processos. Que a escola não espere a pastinha final de ano. Um resultado. Porque não temos. Nossos resultados, eles são imediatos, eles são documentados aqui agora. Levar um grupo para dentro de um teatro para assistir um ensaio de bailarinos e eles conseguirem expressar aquilo de diversas formas. Primeiro relatando num papel corpos que se atravessam e depois... Então lá, tenho milhões de fotos
Pai quer avaliação, vem aqui que eu coloco, te mostro o que eu avaliei aqui, o que está acontecendo. Olha que coisa linda. Olha que movimento bonito, uma criança que entra naquele teatro enorme e diz assim, eu nunca vim aqui. A impressão dele foi com o espaço, com a arquitetura, com esse templo, porque o teatro é templo, né? É magia, né? A gente entra... A gente pode ter feito muitas coisas naquele palco, mas toda vez que eu entro lá com uma plateia, eu me encanto como uma criança. O pano abre, uma história começa, uma música, um balé, enfim, o que for. E eu acho que tudo isso são camadas de repertório que a gente vai dando para as crianças e elas vão descortinando a vida e vão um dia lembrar, como os granduchos lembram quando me encontram por aí. Hoje já são pais, já são engenheiros, advogados, médicos, artistas também. Dizem muito obrigado. Na legenda, casos e acasos, a hora da anedota. Agora a gente vai para um quadro que eu tô chamando de casos e acasos, mas podia ter outro nome também, que a gente vai contar aqui alguma anedota, alguma coisa marcante ou engraçada, ou pode ser trágica também, porque a gente tem bastante, que tenha acontecido e você queira trazer para esse quadro. Eu vou começar, então, falando do período da pandemia. Eu dei aula no período da pandemia. Eu estava dando aula no período da pandemia. E hoje eu tenho muito pavor de qualquer tipo de reunião online, onde você tenha que ligar um Zoom, onde você tenha que ligar sei lá o nome daqueles outros. Gente, dar aula para crianças pequenas durante a pandemia foi algo que me traumatizou. Na minha casa, eu estava com um filho pequeno também, de 5 anos, me puxando aqui o vestido toda hora, e eu dando aula para 20 crianças em 20 janelinhas. O jardineiro batendo no portão, o cachorro latindo, a internet não funcionava. E eu tinha que olhar 20 janelinhas, quadradinhos diferentes ao mesmo tempo. E essas crianças fazendo coisas. Subindo numa cadeira, chamando a avó, a mãe assistindo a aula. A internet que não funcionava, a criança levava o celular pela casa. Estar com esse nível de atenção todo o tempo, eu não sei, a aula não acontecia. Você chegou a dar aula no período da pandemia, Guga? Muito, mas foi uma coisa tão engraçada, porque eu não... Primeiro eu recusei, né? Eu disse que era um ateliê humanamente impossível. Aí a escola me propôs lives. E aí eu me juntei com meu colega Daniel, inclusive do Tupi, que na época então era professor de música. E nós começamos a fazer uma live. Aí a primeira live, 30 pais entravam, 40. Eis um dia que Moraes Moreira nos deixou. Fizemos uma live sobre o Moraes. Gente, bombou. Essa comunidade inteira. Eu nunca tinha feito uma live assim, 860 pessoas. Tipo, toda a comunidade veio. A gente começou a cantar a música da Barca. Eu dei uma aula de Tropicália para as crianças. Aí a escola disse, é isso. Você vai ser tipo o cara da live. E aí eu fiz várias lives durante a pandemia. Não eram aulas. Não. Eram espetáculos, praticamente. Eram espetáculos. Então, e daí tinham horários muito loucos, assim. Um acontecia 3 da tarde, daí quem não podia às 3, eu fazia um às 7 da noite. Era uma coisa, assim, maluca. E em outras escolas que eu estava na época, eles me alocaram em outros serviços, assim. Outros bens de serviços. Eu fui fazendo. A gente se virou, né? Como deu, né? E porque na linguagem que eu estava propondo para as crianças, a tela não era uma coisa legal. Eu continuo achando uma coisa não legal. E tenho dito isso como educador e tenho dito isso como artista em cena. Toda vez que um adulto interrompe meu espetáculo erguendo um telefone para filmar. Eu falo na hora. Eu sou meio bocuda, eu já recebi vários recadinhos de rede social, assim. Eu digo, veja com os olhos, guarde para a tua memória.
isso que fica no telefone ocupa a tua memória do telefone, é desnecessário. Porque tem essa coisa de colocar uma tela na frente. Não coloca essa tela. Veja com esses olhos, né? É tão bonito, né? A gente poder viver aquele momento presente daquele espetáculo, daquele encontro. Porque o que a gente faz aqui é se encontrar. É o encontro. Quando as crianças vão ao teatro, elas vão para encontrar coisas, palavras, poemas, minúcias, tesouros. Não dá para pôr uma tela. Não dá pra gente, entende? Não tem como. E que bonito que você veio encontrar aqui a gente hoje. A gente tá muito feliz. Eu aprendi muito, aprendo muito com você. Sempre que a gente se encontra também na sala de aula. Dividimos o mesmo ateliê, inclusive. Dividimos o mesmo ateliê. Já tínhamos dividido o mesmo ateliê em outra escola e agora Na legenda, nessa. Guga indica. Ele mostra o livro de Lígia Bojunga, Guga, você o comentou meu com a gente amigo do pintor. teu desejo pela leitura, do quanto tu foi leitor, e hoje uma das suas práticas é não só roteiro, dramaturgia, mas publicação também. Mas quais são ou quais foram os livros de infância ou vida adulta que guiam também esse teu fazer? Compartilha aqui com a gente. Da infância, eu tive uma professora que leu Lígia Bojunga pra gente. E eu carrego ela na minha bolsa amarela até hoje. Mas um dos meus prediletos é o meu amigo pintor. São livros que eu levo pra vida. E eu sempre presenteio amigos, pessoas muito especiais com Lígia Bojunga. Porque a escrita dela fala muito com a gente, fala primeiro com a gente, né? A história da Bolsa Amarela é uma dessas, né? Tem Casa da Madrinha, ela tem inúmeros títulos. Eu levo Lígia, levo Silvia Ortoff, todos. Eu tenho a coleção dela em casa, porque acho divertidíssima a forma como ela escreve para crianças. E um apaixonado por Gianni Rodari, o livro dos porquês. Esse é um que eu indico muito para todos os professores, inclusive o livro Gramática da Fantasia, que também é dele. A Gramática da Fantasia, que é o que os professores estão precisando. A gente vai organizar esse material também. A gente vai deixar aqui no final do episódio algumas dicas, não só de livros, mas links também de imagens, vídeos, festivais. Você falando da Bolsa Amarela, talvez tenha sido o primeiro livro que discute questão de gênero que eu que eu imprimi os olhos, assim. Decidi que não quero mais ser menina, né? É uma coisa... Mas eu ainda não dava nome pra coisa, eu ainda não sabia o que era aquilo. Mas foi o primeiro livro que eu li, assim, mais jovem, mas que discussão é essa? E é feminismo, claro, para crianças. É bonita a forma como ela vai envolvendo o jogo da palavra, sem dar nome. E a gente falou sobre isso no episódio. Você não precisa... Hoje vamos falar sobre... Você não precisa dar um nome. Não. Tá ali, é no entre lugar. Guga, obrigada. Obrigado, Volto vocês. sempre. Volto. Obrigada, Guga. Esse foi o episódio do videocast Nós em Traço com Guga Cidral, nosso convidado desse episódio. A gente agradece muito ao Guga, a produção. A gente agradece a todos vocês que estão nos assistindo. Para finalizar, Guga, dá os seus arrobas. Você quer indicar algum livro? Quer indicar algum espetáculo? Faz aí um gran finale. Quero deixar... os arrobas, @tabacoré, que é o meu blog, meu espaço, meu canal de educação, que é onde eu converso com as pessoas sobre isso. Quero deixar o do Tupi Pererê, obviamente, @Tupi Pererê. Quero indicar que nos melhores teatros da cidade, em breve, o Tupi vai estar fazendo uma temporada do espetáculo Leve a Poesia. Vai acontecer agora, acho que no Zé Maria, o espetáculo Olho d'Água, da minha mestra, professora Fátima Ortiz, que é uma grande do teatro para crianças. Então, fiquem de olho aí na programação. O Olho d'Água, com um espetáculo lindo, sensível. E livros, logo estarei lançando 2 que a Ju, que é a Ju acabou sendo assim a minha ilustradora predileta, que é o Roda Roda, e também o livro da Sereia da Poça de Chuva. Nossa, Guga, quanto trabalho, hein?
É porque É trabalho isso aí. é E trabalho. olha que ele dorme 8 horas por dia. Durmo mesmo. Não tem como dormir menos. Senão não dou conta das próximas 30 que tem. Então, logo, logo a gente vai estar lançando. A Ju vai estar junto, provavelmente. Nas redes vocês saberão sobre os próximos capítulos. E tem um livro novo pintando, que eu vou deixar aqui só Um spoiler. um spoiler para vocês, tá? É o menino do sapato azul. Quando ele calça sapato azul, coisas incríveis acontecem na vida dele. É uma história LGBTQIA+, para crianças. Está na hora da gente espalhar isso, né, na vida. Então, em breve. Muito bem. Tem essa brincadeirinha, o menino do sapato azul. Já tem uma coisa aí, né? Então, aguardem. Muito bom. E aproveitem também para seguir o @ do Mural com Cor. E, claro, o @ do Nós em Traço, né, Paty? Sobre tela azul, as logomarcas em branco. Lei de Incentivo à Cultura. Instituições beneficiadas. Complexo Pequeno Príncipe. Associação Eunice Weaver do Paraná. Patrocínio. Aldo Solar. Metiza. Ravato. Nato Fitos. E Linde Vidros. Realização. CGC. Ministério da Cultura. Governo Federal Brasil. União e Reconstrução. Em letras brancas, sobre tela preta, sobem os créditos. Direção e operação de câmera. Bruna Pena. Direção de foto, Johan Stolmeyer. Técnico de áudio, Henrique Geladeira. Edição, Bruna Pena. Rolam os demais créditos. Audiodescrição, RC Audiodescrição e Acessibilidade. Produção e tradução em Libras, Fluindo Libras. Site do projeto, muralconcor.com.br.